Boa noite, estamos chegando. Geralmente é isso, o pessoal começa a chegar meio devagar, dá aquela pausinha, né, de banheiro, comer um negócio. Mas prazer, Ave, Tatá, vocês estarem conosco. Preta É um deve estar prazer. chegando, né? Daqui a pouco ela brota aí. A Preta Massa. também, né? A Lili falou que vinha, não falou lá no grupo? Beto Tá. falou também. O Beto também? Vamos ver se eles aparecem. Por isso, ela de cheia. 65 anos. No filme a gente aprendeu, e é uma coisa maravilhosa. Eu conversei com a Preta esses dias. Ela derrubou as barreiras de quem ela era, eu derrubei as barreiras do meu lado. E vamos se unir e fazer esse projeto. A aliança se formou nisso. Não sou eu O projeto falando. a gente aprendeu a se amar, aprendeu. Mas a gente tem um projeto ali, um fechado contra o outro, num embate. A minha luta não diminui a dela. Eu tô falando, eu A tô minha falando. subjetividade não diminui a subjetividade de ninguém. Mano, a sua voz ecoará pelos tempos dos tempos agora. Mano. Eu fiquei, gente, que é essa maluca falando? É, Gomona, é ela mesma. Na denúncia de perigo na televisão. Tem muita gente nesse filme, né, gente? Estampada Ele é. na comida, uma foto Porrada. publicada no jornal. Na denúncia de perigo na televisão. Ai, vamos performar essa música. Achei que já tinha acabado o filme. Acho que são os spoilers de depois do filme. Ah. É o spoiler reverso. Gente, mas... E Luísa, tudo bom, querida? Que bom que tu veio. Tudo bem? Boa noite. Oi, Luísa. Oi. Bonaceira. Oi, boa noite. Tiano também chegou. A gente tá hoje, óbvio, né, que a gente vai circular muito no filme, mas a gente está com esse território Mulheridade no Cinema, e esse território ele foi representado com outros curtas também, que estão ainda, né, no site. E Luciano é um dos diretores também que está por aqui, Luciano Correia, sim, da Janela, o nome do curta. Boa noite, Luciano. E a ideia é a gente se centrar nesse fluxo das mulheridades na máquina do cinema brasileiro. Aonde que elas estão? Acho que a gente pode começar a qualquer hora que a gente quiser. Assim, a gente pode ir começando, fluindo e... Já começou. Né? Desde que a gente entrou, já começou. Eu tô apresentando aqui. Tô dando aquela... Olha ela! Oi, Aí. gente! Olha a Preta Cadê? Pereira. Bem-vinda, Preta. Olha, muito próspera! Eu vou... O povo cigano, né? A gente bebe a ciganada. Mona, nossa, tô chocada, tá? Ela veio, querida. Eu vou buscar Claro. Promessa dita, meu amor. Minha palavra não faz curva e nem volta atrás. Toma, mas ela trouxe a face, né? Ela veio trazendo. E você que trouxe uma assim. bela face, querida. Ah, com o corpo se faz, o rosto se traz, né? Quem tem, Não é? tem. Eu só não vou E aí, ficar, eu só não vou poder Cora? ficar muito, gente. Então vamos começar. Beleza. Fique o tempo que puder. Acho que a sala está aberta, principalmente assim, às sensações, antes de tudo, aos pensamentos, a tudo que surgir e quiser circular. Assim, a sala, a proposta é ser, né, Mariano bem fala sempre, assim, horizontal, né? A gente pode circular da forma como a gente sentir. Então, a gente abre, acho que, né, principalmente para pergunta, para a galera que estava ali no cast e conduzindo todo o fluxo, né? Afinal, é bem vivo, né? O movimento não tem um caminho só, né? Quando a gente abre um documentário, né? E é isso. Bem-vindos todos. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz da gente estar encerrando com esse puta filme. Obrigada, Ibirá, por oportunizar isso também. Ibirá tá na guerrilha aí da semana com a gente. E é isso. Passo a palavra para quem se sentir chamado.
Eva, a gente vai ficar livre assim pra falar o babado? Livre. É isso, Mona. Bom, então vamos isso. começar a falar aqui, né, do babado. O tema que chamaram a gente para falar é mulheridades no cinema, né? Mas aí primeiro eu vou perguntar, eu queria, sei lá, vamos conversar, né? A gente está conversando. O que é mulheridade, né? O que se entende por mulheridade? Porque é muito complexo quando parte da cisgeneridade falar de mulheridade, sendo que dentro da cisgeneridade é anulada várias existências. Né? Então é bem complexo já chegar mulheridades no cinema. Falar de corpos trans femininas no cinema é bem difícil, porque já é difícil falar de mulheres cis dentro do cinema, né? Já é bem complexo falar de cisgeneridade. Então, o que dirá de transgeneridade? Eu acho que a Ave, que está aqui, que está no teatro, também pode acrescentar bastante sobre essa relação de corpos trans femininos dentro desse espaço, né? Joga aí, Ave, já joguei para você. Olha, eu tava até lendo aí umas peças. Boa noite, né, gente? Tava lendo umas peças aí do teatro, pensar dramaturgia. Aí tava lendo representações de personagens LGBT na história da dramaturgia brasileira. E aí eu comecei a perceber que o debate sobre mulheres como um todo acaba vindo junto sobre mulheridades, né? Porque as personagens, por exemplo, assim, do Nelson Rodrigues, do Plínio Marcos, tem várias personagens clássicas do teatro que são prostitutas, trabalhadoras do sexo, ou que são desse que era chamado submundo, né? Assim, é muito marcante na dramaturgia brasileira isso, né? E bichas, sapatão, né? Assim, ou, enfim, mulheres cisgênero, heterossexual, mas que vivem totalmente destituída de tudo, de trabalho, de moradia, de dignidade, né? A dignidade interna a gente sabe que os personagens têm, mas é como as pessoas tratam, né? Assim, então a construção muitas vezes que é um olhar do outro sobre nós mulheres, sobre nós pessoas LGBTs. Durante muito tempo essa construção foi ou na chave da tragédia, ligada a quem a pessoa é, do tipo assim, porque ela é quem ela vai sofrer, ela vai ter uma vida desgraçada, não existe alternativa fora disso. Isso é um olhar do outro sobre nós, né? E quando a gente traz o olhar da gente sobre nós, pode até ser uma realidade dura, pode até ser uma realidade que parece que é penosa, né? Assim, mas de dentro disso vem a potência, vem a vida, vem o desejo, vem toda a nossa força de coletividade, que acho que está muito presente no filme, né? Então, acho que a partir do filme, eu acho que não tem como a gente não fazer esse debate pensando que é na reunião nossa que se cria o território para que várias vozes tenham essa autoria de si também, né? Não só um olhar que chapa uma trajetória de vida numa coisa assim que é só de sofrimento, só de dor, ou sabe, assim, alguma coisa dentro disso. Então, eu vou passar agora para a minha mana preta, que a gente está fazendo aqui essa rodada de chegada, fazendo os balanços tectônicos aqui. Que elas são assim mesmo, elas chegam, elas se esparramam. Oi, gente, boa noite. Feliz Dia dos Namorados a todos. Mulheridade no cinema, né? Eu acho que é, como a Ava falou, e a Tatá também, que é muito complexo, né? Primeiro que mulher, para ser inserida no cinema, que é um espaço bem elitista e seletivo, é bem difícil. E tratando-se de questões LGBTQIA+, no cinema, a gente sabe que é uma exclusão total. Só se usa quando é para contar um filme sobre um corpo, sobre um indivíduo LGBTQIA+, que é muito famoso, ou só se usa também quando é para contar desgraça, né? Eu acho que esse filme, Para Onde Vão as Feiticeiras, ele traz o retrato da exclusão do audiovisual para os nossos corpos. E digo para todos os corpos que estão ali como atores principais, como os principais corpos desse filme, né? Eu acho que o cinema de Helene Café, o que ela trouxe agora no Para Onde Vão as Feiticeiras, é um cinema que a gente quer, é um cinema que a gente espera, porque a gente não quer somente nossos corpos retratados como prostitutas, como pessoas que estão fugidas, né? A gente quer retratar nossas histórias para que as pessoas entendam como esses corpos sobrevivem em meio a um caos social e em meio à exclusão, e principalmente a exclusão cinematográfica. A gente está falando de sociedade, a gente está falando de indivíduos, e o cinema é um espaço excludente. Para a gente chegar nesse filme, para a gente chegar nesse espaço de poder que chegamos hoje, durou muito. E muitos e muitas de nós,
de corpos iguais aos nossos, se foram esperando essa oportunidade. Muitos corpos foram violentados de diversas formas por falta de oportunidade. Então, acho que esse cinema de Eliane Café, ela traz essa inclusão social no audiovisual para corpos que são totalmente negados socialmente e cinematograficamente. É bem importante isso que Preta pontuou agora, sobre como a Lili traz isso. E uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo quando eu falo sobre esse filme, é que, falando de mulheridades, tem essa diversidade de mulheres junta, várias mulheres reunidas na mesma cena, e mostra que, tipo, não somos todas iguais, mas somos todas iguais por dentro. Aqui dentro eu sou igualzinha a Preta, eu sou igualzinha a Ave, mas aqui fora eu sou outro, eu tenho a minha pluralidade. Eu sou um corpo no mundo, sabe? Preta é outro, e tem seus recortes, suas situações, seus momentos, seu bem-estar, seu mal-estar. Ave igualmente. Eu sou uma travesti, assim como a Ave também é, mas a nossa existência é muito igual e é muito diferente. Eu sou uma mulher preta, assim como Preta é. E a minha realidade é totalmente diferente da dela, e a dela é diferente da minha, mas ao mesmo tempo é a mesma, sabe? E o filme acho que retrata muito isso, essa diferença de corpos, e onde elas se encontram, e onde elas se separam, e onde elas falam igual, e onde elas falam diferente. Falei. E que uma não anula nem diminui a outra, né? Acho que isso que é uma que dá mais trabalho que a aliança, né? A política das ruas e os corpos em aliança, né? Uma não diminui, não torna a outra menor ou não invalida a outra, né? Mas no mundo em que a gente vive, né? Principalmente mulher sendo considerada como a diferença do homem, né? Assim, a mulher é aquela que não é o homem, né? É como se fosse um degrau abaixo, né? E aí vai vários degraus, né? Com todos os aspectos de identidade, de narrativa de vida e de condições de vida mesmo, né? Mas o que acontece? Cada vez mais as pessoas são educadas, né? Aprendem, crescem aprendendo que para ela existir, ela tem que destruir as que estão ao redor dela, porque senão elas podem derrubar o seu espaço, ou elas podem ser uma ameaça, né? Assim, e só assim... pode ter uma. Sempre só pode ter uma de cada. Não pode existir mais de uma. Esse é o debate até sobre representatividade, né? Que eu acho que é totalmente explodido no melhor dos sentidos nesse filme, né? Porque não é que ele é invalidado também, né? Ele é ampliado, né? Aprofundado, enraizado, coletivizado. E isso é uma construção, ainda trabalha essa aliança dos corpos, né? Dá muito trabalho, e é exatamente esse percurso que está ali, né? Documentado. Dá trabalho. A gente disse a Judith Butler, né? Que a gente precisa se unir contra o opressor, que é comum. A gente não precisa ser amigues, mas a gente precisa entender que a luta ela tem que se fazer junto, porque o opressor é igual, a gente precisa se amar. Mas aí, ao longo do processo do filme, a gente aprendeu a se amar e a se respeitar, né? Na criação do filme. Elas começaram a se amar quando elas menos imaginavam. Não, e isso parece que é mentira quando a gente comenta isso nas rodas, mas tipo assim, todo mundo, ninguém se falava direito, era tipo, cada uma no seu canto, ok, eu já era amiga de Ave, assim, coisa e tal, mas cada uma no seu canto, e quando a gente viu, a gente já era uma unidade só, assim, tipo, uma pensando na outra, uma cuidando da outra, na hora de se maquiar, uma amiga me presta um lápis, é esse aqui, e tipo, no final do filme a gente se entendeu e se encontrou todas. Isso foi o melhor do filme. Principalmente o iluminador, né? Que elas se emprestavam, porque tava menina, bem iluminada nesse filme. Do Mariano, gente. Aquele iluminador bafo. Eu queria aquele, inclusive. E aí, gente? Então, nesse ato eu entro. Aproveitar, deixa aí. Então, primeiro, cumprimentar as pessoas que estão aqui, né? E, inclusive, participaram desse longa agora. Quero lembrar para a Preta que eu te lembro lá em Tiradentes, do Hotel Cambridge, numa mesa, por conta de um anel que alguém estava lá na mesa, assim, de quem é esse anel? É da TT. Ela fica engolindo e respirando os filmes lá. E aí, eu lembro. Você lembra?
Então, aí naquele momento, a Taninha me ligou e falou assim, Tetê, vem para cá, que eu estou aqui pertinho da Eliane Café, da Preta, o pessoal está aqui, vem para cá. Aí eu consegui arrancar lá, sair lá de onde eu estava, né? E fui almocei com vocês naquele momento. Então, a minha aproximação com vocês foi desde aquele filme lá que falou da ocupação. E Era o Hotel Quê? isso. E assisti o debate, assisti tudo. Inclusive, conversei com vocês ali depois, e com a Eliane, com todo mundo que estava ali. Com a sua mãe, né? É mãe, não é? Isso. Então, e eu vejo vocês aí de novo no filme, né? Nesse que nós acabamos de assistir hoje. E que tem um pouco da ocupação ali, né? Tem muito da ocupação que é dita ali naquele momento. É uma transição muito bacana. E, assim, arriscar falar de mulheridades aí é arriscar mesmo, porque a gente está o tempo todo, igual a Eliane falou, a irmã dela também falou, dessa questão de estar fazendo e aprendendo, né? A gente está nesse momento de aprendizagem. E, assim, adorei ver a Tata falando a respeito da ocupação, né? Aquela cena que ela fala, a ocupação não cabia lá, sabe? E como que é necessário chegar nesse momento da gente entender que somos todas, né? Que é um ponto de união e de luta, que é política e que é necessário. Eu, assim, venho trazendo a minha carga, que eu sou sindicalista, sou professora, sou de movimento de mulheres, e aí são todas elas, não tem uma... a gente não pode ficar fatiando, ao mesmo tempo a gente tem que perceber que há desigualdades entre uma mulher branca, entre uma mulher negra, trans, é uma diversidade. E que a gente precisa encontrar esse ponto, esse elo entre nós, né? Esse pertencimento a um lugar que é importante. Né? Então, quando eu estava... a gente estava, né, discutindo essa curadoria, eu trouxe também 3 curtas, né, que foi o Lé Concré, o outro foi Torre, que fala um pouco da ditadura, e é uma ditadura que nós vivemos hoje, né? E que a gente às vezes não percebe. E trouxe também Janelas, que o Luciano está por aí, Luciano Correia. E aí ele até falou comigo, eu não pensei em mulheres quando eu fiz, mas escolhi um monte de mulheres para falar. Então eu falei assim, eu acho que quando eu vi, me debrucei diante da tela, eu vi mulheres lá. Então é muito esse momento de botar uma lente, uma lupa para o mundo e pensar onde elas estão, o que elas fazem, como elas estão, quais os papéis, quais são os corpos que têm um CPF e uma identidade que morrem, né? E a gente sabe que é um recorte dessa forma. E o recorte é político, e o recorte é de mudança de um país que caibam todas nós, né? Com as nossas diferenças. Eu até hoje preciso explicar esse cabelo verde e amarelo que tomaram as nossas cores. Aí eu preciso justificar com um brinco aqui, porque esse verde e amarelo é nosso. Então, a gente está vivendo um mundo de muita diferença, né? De muita crueldade, de muito ataque, e sobreviver ali, numa rua de São Paulo, bem no centro, diante de todo mundo, inclusive daquela roda de pastor, né? Catequizando. Nossa, ali foi o ponto máximo. Eu falei, gente... Ali foi... Jogaram a gente numa fogueira ali, pronta para serem queimadas, né? Ali foi bem pesado. Eu até conversei com a Valéria, que deve estar aqui assistindo também, Valéria está. E eu falei, Valéria, olha aí o que a igreja faz enquanto a gente está no isolamento. Olha só o que eles fazem, como eles conduzem o endereço. Para quem que é ave, viu? Não, tá falando, por que você falando e olhando para mim? E ele falou, não estou olhando. Ele tem um direcionamento daquilo, como isso abduz tudo que é dito, né? Então, a gente ter esse cuidado com as manas, todas elas, de estar segurando essa onda, porque nós temos que estar juntas, sabendo que cada uma está num lugar diferente. Buscando a equidade, mas assim, entendendo que cada uma está num lugar diferente, e entendendo isso.
E eu acho que Eliane Café trouxe isso muito à tona, né, de perceber aquela união entre vocês, os próprios conflitos que surgiram ali, né, e ao mesmo tempo trazer essa irmandade como a Tata fala, me presta aí a maquiagem, e aí essa troca acontecer com tranquilidade. Então, assim, eu estou muito feliz com esse desaguar aqui, né, desse filme, e com essa conclusão aí. Vamos para o debate. Tem coisa aí que, assim, eu classifico como, assim, rompimento o tempo todo, né? Eu acho que a humanidade precisa ver esse filme com debates consistentes e com vocês presentes, todas. É isso, eu termino aqui porque eu sou suspeita de ficar falando, né? Então, são escolhas que a gente faz, né? Agradecer o Ibirá aí por essa sugestão aí, né? Eu fiquei preocupada, gente, a Preta vai estar lá, puxa vida. Mas depois eu lembrei, gente, eu já sentei numa mesa com ela e conversei normalmente, por que essa diferença? E esse aí é um impacto que dá nessas questões de qual lugar que você está e que a outra ocupa, e naquele momento a gente estava tão junto, e por que agora preocupar-se com isso, né? Então, Preta, assim, eu estou muito feliz de estar aqui debatendo com vocês aí uma arte que foram só vocês para trazer para a gente. É isso. Terminei. Essa roda, né, que a gente visitou, né, durante o filme, a roda da pregação ali, né, também tinha junto com a gente o pastor Henrique Vieira, né, que traz um outro olhar sobre a palavra de Deus, né, sobre a religião, né? Sobre o evangelho. E isso é tão importante, né, porque a própria fé das pessoas é muito manipulada por um fim político, muito canalha, né, assim, de manipulação, de desinformação mesmo, né, assim. Então, a presença dele ali com a gente também teve uma importância, né, assim, e eu acho que esse cenário vem mudando aos poucos e é importante que ele se modifique mesmo, né, assim, porque o que reproduzem muitas vezes, por exemplo, nos discursos das pessoas que estavam atacando a gente naquela situação, tem uma base que diz que é da Bíblia, né? Assim, mas que muitas vezes é para reafirmar lugares de subalternidade social, né? Que a mulher deve servir o homem, que a mulher não pode ter a sua autenticidade, o seu trabalho, a sua independência, a sua liberdade, né? Assim, e isso é fundante de muitas outras exclusões também, né? Que até para fins racistas a Bíblia é usada, né? Assim, deturpada também, muitas vezes, né? Então, esse embate ali, acho que ele tem ele tem poucas palavras, né, também, assim. Ele tem muitos gritos, mas ele tem pouca comunicação, né? E uma intensidade, né, assim, uma carga muito de ódio, né, assim, e foi atravessar um mar aquele momento, né, mas acho que ele precisa ser atravessado, a gente precisa construir essas pontes, aprender a dialogar mesmo, né, dialogar é isso, dá trabalho, tem conflito, ali não estava acontecendo, né, porque as pessoas não queriam dialogar com a gente, mas a gente fez e continua fazendo isso, né. Mas havia o incômodo se fez, né? O filme de ontem, que foi o Limiar, e o anterior, a gente falou da questão do por que você fala, por que você responde. Porque é uma provocação, dependendo da fala que é dita, do que você ouve, você se sente pronto para dar a resposta, porque te incomoda e você sai desse lugar, né? Você acaba falando. Ninguém fica silencioso o tempo todo, né? Mas aqui é o incômodo que fere, né? Não é o incômodo que te faz questionar. É o incômodo que te acusa, é o incômodo que te aponta, é um incômodo totalmente opressor. Por isso que a gente teve lugar de fala ali, por isso que a gente tinha que falar, porque se a gente não falasse, é igual à sociedade. Se a gente não falasse, se a gente não for em cima do opressor, eles vão nos matar. Eles vão fazer como eles fazem a cada 23 minutos, que assassinam o povo preto. Eles vão fazer como eles fazem aqui no Brasil, que é o país que mais consome pornografia e o que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, é por isso que a gente precisa falar. Por isso que a gente tem que estar em todos os espaços de poder.
Porque esse silenciamento deixa as coisas como elas estão, né? E é importante você encontrar pessoas para esses opressores, as pessoas que não reagem, né? Que não falam, que não se colocam, não se posicionam. E isso faz com que a gente chegue no ponto que nós chegamos aqui no Brasil, né? Essa falta de se colocar, né? Se mostrar, se posicionar, e que às vezes a pessoa fica buscando e fica num lugar muito confortável, que é em cima do muro. Eu costumo falar, ficar em cima do muro significa que você vai cair para uma banda ou para outra. Eu estou esperando você descer para a gente conversar. Ou você vem conversar comigo ou decide ficar desse outro lado, que é da falta do diálogo e da opressão. Então, eu acho assim, muito importante trazer esse debate com essa riqueza, né, de enfrentamentos que acontecem. Inclusive, Tata, na hora que ela te enfrenta ali, na hora da questão da ocupação, eu falei assim, não, o bicho vai pegar. Porque ela fala, não, vocês não estão prontos. E a outra fala, mas e a questão do banheiro? Às vezes chega um ponto de mediação aí. Mas ela fala, não, mas eu não senti que isso. Então, assim, entre as pessoas que estão ali numa proposta, tem essa desigualdade de pensamento e é preciso entender o ponto de vista do outro, né? Esse respeito com o outro, né? Essa audição. É preciso entender, mas é preciso também responder ao questionamento, né? Você não pode chegar me cobrando uma coisa se você não faz, se você não está presente, se você não soma. Então, você não pode me cobrar pelo que você não faz. Então, existe um posicionamento, sim, existe diferenças, mas para a diferença ser resolvida, você tem que fazer junto. Você não pode ficar esperando o outro fazer e você querer cobrar. A gente tem que mudar as questões para chegar no entendimento juntas. Não pode mudar sozinho. Né? Porque se eu for mudar sozinho, vai continuar eu com o meu pensamento crítico e você com o seu. Então é isso. Eu acho que esse embate foi importante. E a gente, na construção desse filme, ao longo do filme, e até os tempos atuais, até os tempos de hoje, a gente vem nessa construção coletiva. Eu, Érica e Tatá, e as demais que participaram, porque no começo do filme não havia uma construção. Só havia questionamentos. Só havia imposições. E agora não, agora é diferente. Porque a gente faz junto. A gente faz juntas. E quando você faz junto, torna-se totalmente diferente. Os seus questionamentos acabam sendo respondidos. Porque você está fazendo. Esse lugar de estar falando as coisas, de estar reclamando, né? Tem que ser um lugar um lugar correto, né? É igual eu falo, às vezes eu sou da educação e às vezes professores reclamam do movimento, da questão trabalhista na sala de professores. Eu falei, gente, a organização não é aqui que você vai falar, dentro da sala dos professores. Aqui é o lugar de relaxar, de tomar seu café. A luta se faz num outro espaço. E você tem que estar presente. Se você não está presente lá, interferindo, se você não estiver nos partidos, se você não estiver nos locais de decisão, de fazedura das leis, se você não estiver na política, você está fora. Você vai ficar falando de um Brasil que não funciona. É preciso uma participação efetiva, né? Exato. Não somente uma participação na fala, na reclamação, no questionamento. Precisamos participar efetivamente, porque as leis foram feitas para nos servir. Então, a gente tem que estar lá. Não adianta só ficar reclamando, tem que estar presente. A gente incomoda muito, tá, Preta? Quando a gente fica nessa situação. E teve alguém que falou assim, quando a gente está nesse lugar, quem falou, quanto menos as pessoas sabem de você, melhor. Não. Não, é uma frase que foi dita no filme. Quanto menos as pessoas sabem de você, melhor. Quanto mais elas sabem, mais pontos para atacar. Por exemplo, você sabe que eu sou uma militante daquele lugar, mais pontos, mais você sente o vigor, né, do opressor para estar te silenciando. E aí mas isso que a Fernanda falou é uma questão pessoal dela, né? A Fernanda é uma mulher trans, é uma mana que está se descobrindo aqui, foi posta para fora de casa. Ali existem questões. Mas nem sempre quanto menos sabe de você, que você tem que deixar de falar. Nesse sentido, eu entendo que a Fernanda falou, um assunto pessoal dela, e que ela era daquele jeito. Eu, na minha posição, eu quero que as pessoas saibam muito mais de mim. Porque aí tem como eu me proteger. Eu fui presa depois do filme.
Então, quanto mais pessoas souberam de mim, mais pessoas entenderam da injustiça que eu sofri. No momento atual político que a gente está vivendo. Então, existem pessoas, existem questões, né, que para a gente colocar essa pontuação. Isso não se aplica a todos os corpos e nem a todas as situações. Eu acho que não é ave terrena. Partindo do princípio de que a Fernanda falou ali naquele momento do filme, como um corpo trans, um corpo de uma mulher preta no Brasil, uma mulher LGBTQIA+, ali tem parte de todo outro princípio, né? Existem lugares e lugares para serem conhecidas ou não. No meu caso, que sou liderança de Movimento Sem Teto, eu quero muito que as pessoas conheçam minha luta e quero muito que as pessoas conheçam meu movimento, que é para entender que a política ela se faz efetivamente juntas. E o Movimento Sem Teto não é somente para as pessoas que ocupam prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade. Qualquer brasileiro que nasceu nesse país que não tem a certidão de um lar é sem teto. Então, quanto mais pessoas souberem do movimento que eu trabalho, souberem dessa manifestação política que eu faço, buscando meus direitos constitucionais, para mim é melhor. Fernanda falou de um momento pessoal dela, de uma questão pessoal, de como ela é no seu íntimo. E eu acho também assim, eu sinto que pra gente tem uma coisa assim a nossa trajetória de vida, de afirmação da nossa vida e de tantas exclusões que a gente sofre, né? Tem um lugar de assim, quem que eu posso confiar, sabe? Assim, peraí, deixa eu entender onde é que eu tô, por onde eu tô, e quanto mais nova a gente mais intenso é isso, né? Assim, do tipo, você pode ir no dentista e ele pode te assediar, sabe? Assim, coisas banais que qualquer pessoa faria na vida e aí você não vai no dentista. Sabe, assim, é difícil você ir entendendo onde você está pisando e com quem criar essas alianças, né, também. Exato. Então, eu sinto que é isso, assim, o caminho da construção das alianças. E isso, né, assim, foi modificando a gente, né, foi modificando a nossa própria percepção da gente durante o filme, assim, também. Eu dou aula também, né, eu dou aula na Escola Livre de Teatro de Santo André. E aí, nossa, eu estava numa reunião agora há pouco e estava tendo exatamente isso, assim, como construir modos efetivos de participação, como construir a consciência de que se a gente não fizer, as coisas vão continuar como são e quem já é privilegiado, realmente privilegiado, né, assim, vai continuar tendo, mas não é... Vai continuar sendo. É um Exatamente. privilégio que a gente não consegue nem imaginar de tanto que é, né? Assim, então, a gente tem que estar lá, a gente tem que construir. E é uma dura caminhada, porque a mentalidade das pessoas, cada vez mais, ela é toda formada no individualismo, né? E é exatamente esse choque que o filme traz, até no próprio jeito de criar o filme, né? Porque também foi... vários dos conflitos e dos ajustes, né, dos alinhamentos, foi pensando o roteiro, o que é esse roteiro, como é que faz com esse roteiro, que ele mudou tudo. Também no começo, né, da criação desse roteiro. A gente achou que era um filme muito louco e que era difícil de sair ali da criação e de materializar o filme. Foi bem difícil mesmo para a gente fazer esse filme. A Lili e os demais diretores, eles conseguiram fazer a montagem desse filme, montar o filme, realmente o que o filme transformou a gente. Porque ao longo desse processo, a gente foi se moldando nesse filme. A gente não era daquele jeito. Vocês podem ver que ali no começo do filme, já começa xingando um morador em situação de rua, que é um corpo também precarizado, que me pede cigarro e eu digo que não vou dar. Inclusive, eu nem fumo mais, viu, gente? Que eu não dou, mas... pela falta de educação dele, né? Porque ele era um corpo precarizado, ele é um corpo precarizado. Mas meu corpo de mulher preta no Brasil também é precarizado. Meu corpo de mulher sem teto também é precarizado. O corpo das manas que estavam ali comigo, do Mariano, do Gabriel, também são corpos precarizados. Precarizados socialmente, porque a sociedade nos exclui. Então, a gente estava partindo no momento de revolta mesmo, revolta social. E ao longo do tempo a gente foi entendendo e foi conhecendo as outras lutas, foi conhecendo os outros corpos e a gente começou a fazer um intercâmbio entre nossas lutas para se entender. Mas isso não foi uma coisa que o filme nos obrigou. A gente, todas as vezes que acabava as gravações, a gente se reunia num barzinho que seja para a gente conversar sobre nós, para a gente se entender e entender as outras lutas. E foi assim que a gente conseguiu essa transformação que hoje vocês veem nesse filme. Preta, essa questão daquela hora do xingamento
Eu assim, assustei. Eu falei, não, e aí, como é que fica, né? E foi bom você tocar nesse assunto. Eu não tocaria, sabe, agora. Eu acho que a gente tem que tocar. Sabe por que tem que tocar nesses assuntos? Porque os indagamentos vão ficar. Bom. E eu acho que a gente tem que tocar para responder esses indagamentos. A gente sofreu violência de todos os tipos ali nos nossos corpos, né? Agressões verbais, agressões físicas, teve muita agressão. Nós somos artistas e a gente estava trabalhando na rua, num momento ali, em local, que não aceitava a gente. Então foi um embate muito forte para a gente fazer esse time. Nossas vidas correram risco. A mulher pegou um alicate para enfurar. E aí era uma moradora em situação de rua. E por ela ser moradora em situação de rua, eu não posso me defender porque eu tenho casa. Não. É um ser humano. Ela é ser humana, eu também sou. Eu acho que a ação e reação. Existe uma ação e a reação. Se uma pessoa te agredir na rua, você vai ficar quieta? Eu não fico. Independente de quem seja. Vai pra cima. Pode ser morador de rua, pode ser um pedestre, pode ser quem for. Eu acho que o respeito, ele cabe a todo mundo. Eu não falto com respeito com as pessoas. Nenhuma de nós faltamos com respeito com as pessoas. E a gente sofreu muita falta de respeito. A gente sofreu muito assédio. A gente sofreu coisas ali que nem entraram no filme. E o que a gente tem aqui para dizer é que nós somos seres humanos. Seres humanos têm sentimentos, seres humanos sentem ódio, seres humanos sentem raiva, sentem dores. E o filme, ele é realista. Não tem nada ali que é seguir no roteiro. Eu sou um ser humano, assim como todos vocês que estão aqui hoje. O filme ele vai trazendo, né, esses espaços, essas espacialidades das lutas de territórios, né, esses territórios visíveis e os invisíveis, né. A gente está falando muito disso a semana inteira, porque a gente acabou, né, setorizando para que os curtas pudessem ter mais visualidade, pudessem estar mais disponíveis, né, mas entendendo que isso não existe. Mas quando você fala, né, de comunidades de aldeamento indígena, né, ali no meio do centro de São Paulo, né, e é uma disputa de território, mas não uma disputa no sentido de que precisa, né, uma batalha para isso. Precisa reaver, né, assim, né, quando a gente fala de território LGBTQI+, assim, não é porque isso precisa existir como um campo visível. Eu não preciso matar, reaver esse espaço, eu preciso, né? desfrutar com eles esses espaços, porque esses espaços já são deles. Já está demarcado, a gente só precisa respeitar e fortalecer. A ave é um corpo no mundo, vocês são um corpo no mundo, eu sou um corpo no mundo. E isso não anula a minha luta e nem anula a luta de vocês. A gente tem que se fortalecer, por quê? Justamente não há anulação de lutas entre as lutas. A gente tem que se fortalecer porque o inimigo é comum. E se eu não estiver com você, você vai morrer. Se você não estiver comigo, eu também vou morrer. Então é isso, esse é o sentido desse filme. Serviu para mostrar que há diversas lutas, diversos corpos, diversas pessoas que precisam lutar, mas precisam lutar juntas. Porque o inimigo é comum. O inimigo é a falta de oportunidade, é a exclusão social, é tudo que mata nossos corpos, é tudo que não deixa de ser livre. O inimigo é as pessoas que não aceitam corpos LGBTQIA+, o inimigo é o racista, o inimigo é que não aceita mulheres trans, o inimigo é todas as pessoas que não aceitam você do jeito que você é. O inimigo é aquele que te impõe. E para a gente chegar nesse filme, chegar nesse conceito, tanto pessoas indígenas quanto vocês que estão aqui hoje e as pessoas que participaram do filme, foi uma luta muito árdua. A gente teve que se unir e essa união transparece aqui hoje, nesse momento que estamos vivendo, nesse diálogo. Porque se a Ava não tivesse sido minha amiga naquele momento, se a Tata Lopes não tivesse se entendido comigo naquele momento, se a Eliane Café não tivesse me colocado como um dos corpos principais naquele filme, eu estaria morta hoje. Porque o silêncio e a invisibilidade, ele mata. Então, essa união desse filme chegou aqui hoje, tá resplandecendo. Nenhum corpo é inimigo do outro. O nosso inimigo, hoje em dia, a gente está vendo, tem um nome, né, no Brasil, que é Bolsonaro, que mata todos nós. Que, inclusive, fora Bolsonaro genocida, que é impossível você entrar num bate-papo e não falar desse genocida, desse desgraçado que está aí assassinando a população brasileira e cuidando só, simplesmente, da sua família. Fora Bolsonaro, genocida. O nosso inimigo, gente, é Bolsonaro. O nosso inimigo é todo político que tira nossos direitos constitucionais. Nosso inimigo, em comum, são todos aqueles que tentam destruir a liberdade. Fora Bolsonaro.
Eu queria perguntar como que foi que o filme foi idealizado, como surgiu, quem que teve essa iniciativa, como que foi que juntou vocês? Se puder responder, eu agradeço. Eu Você responde a minha pergunta, que já falei demais. tomando essa pergunta do Júlio, eu também tinha essa pergunta para como que Eliane ou os outros diretores, qual foi a proposta? Qual foi a proposta? Você falou que não tinha roteiro, mas qual foi a proposta? Tinha uma ideia inicial? Não, tinha um roteiro, mas assim, vou por partes. Ó. A melhor pessoa para falar, na verdade, a trajetória do filme toda é a Tata. Mas como ela acho que caiu na internet, eu vou tentar falar, porque assim, eu conheci a Tata e Ivan nos rolês da noite, né? Assim, literalmente, perto da época quando foi ocupado a 9 de julho, 9 né? de julho. Bem no comecinho, bem no início mesmo, assim, quando estava tendo toda essa construção, que tinha várias outras pessoas lá, não lembro exatamente quem, mas lembro que estava Rodrigo e outras pessoas LGBT, e naquele lugar onde a gente, inclusive, grava uma cena, que é um lugar que funciona tipo uma marcenaria, uma coisa que corta madeira, assim, né? É o lugar onde elas ficavam, né? Onde elas viviam ali, tipo um quarto coletivo, né? Pelo que eu entendi, que elas me contaram. E aí a Lili, que também estava ali, né? Presente, enfim, né? Várias pessoas também, né? Várias mídias independentes, começou a imaginar isso junto com elas e com Preta e com Carmen, né? E aí foi surgindo daí, e aí assim, né? Como tudo na vida, vai se transformando. Só que como a gente é muito radical, né? Todas nós somos muito radicais nas nossas existências, isso vem para a estética. Então, essa proposta, essa ideia, esse argumento, esse conceito inicial foi se metamorfoseando junto com o andamento ali das relações, da ocupação, né? Do território, do prédio, do bairro, De início foi muito difícil aceitar essa ideia, porque a gente já tinha feito Cambridge, né, com o café, e as meninas, gente, dava muito trabalho, mas não dava trabalho porque elas dificultavam a ocupação. Dava trabalho porque a gente não entendia o corpo LGBTQIA+, e o corpo LGBTQIA+, também não aceitava as imposições, não é imposição, é o regimento interno do MSTC. Então, tinha todo ali um conflito dentro do MSTC com as manas, com a Tatá, com o pessoal LGBTQIA+, que ocupou junto com a gente, e tinha um conflito, a organização do pessoal que já estava acostumado com a moradia. E aí, gente, ai, que dor de cabeça, meu Deus, que confusão. E Eliane Café chega como cineasta. Aí você imagina, naquele momento da ocupação, no começo de uma ocupação fervorosa no centro de São Paulo, a gente tendo que discutir questões internas LGBTQIA+, com o pessoal da ocupação, com todo mundo. Ai, olha, foi uma dor de cabeça, assim, mas que deu para a gente entender que em todos os territórios, em todas as ocupações, todos os corpos têm que estar presentes. Todos. Todos. E fazer uma ocupação hoje, sem um corpo LGBTQIA+, fazer um filme, que é uma coisa que eu trabalho muito hoje, música, sem LGBTQIA+, sem os povos indígenas, para mim não existe. Por que não existe? Porque foi esse filme que ensinou pra gente, quando trabalharmos juntas, e que a gente precisava trabalhar juntas, né? Então, no começo do filme, no começo da ideia de Eliane Café de fazer esse filme, foi um momento bem conturbado do movimento, porque a gente tinha acabado de fazer uma ocupação com 121 famílias. Pensa, 121 famílias para organizar, para fazer cadastro, para trazer os arquitetos, para ver todo o prédio, toda a estrutura do prédio. E as manas queriam, tipo, gandaia, sabe? Tipo, queria andar com seus shortinhos enfiados no ralo, para lá e para cá, enquanto a gente estava trabalhando. Então, elas não aceitavam o que a gente pedia para elas fazerem, e também a gente não aceitava também elas ficarem somente na gandaia, né? Porque, tipo, a gente está falando de moradia, a gente está falando de uma briga que a gente está contra o governo, e aí, pronto, é Brasil, né, gente? Mas, graças a Deus, Eliane Café nos deu essa oportunidade de fazer essa conexão, que eu achei que foi uma das conexões que mais expandiu minha mente para a luta. Foi essa conexão entre todos os mundos, assim.
essa apresentação de Eliane Café junto com as minhas manas queridas. E aí, assim, só para pegar coisa do roteiro, lógico, eu cheguei depois, né? Assim, eu tava conhecendo as manas lá, mas assim, nos corres da vida mesmo, né? Depois, quando a gente entrou pro filme, entrou eu, Gabriel e Mariano, né? Assim, junto com quem já estava concebendo e pensando isso. E aí, a gente funcionou também como assim, além de atuar, a gente foi, como que eu digo isso? Assim, articuladoras. Juízes, A gente... foram as mediadoras de conflito as mediadoras, de todo o isso. filme. E aí a gente foi puxando gente, trazendo gente. Então tá a Renata Carvalho, tá a Helena Vieira, tá a Erika Hilton, Judith tá Butler. a Verônica Valentina, a Judith Butler, a Sônia Aramirim, né? Da terra indígena do Jaraguá, em São Paulo. Então, esse traço desse conflito que estava acontecendo ali, o conflito da potência, né? Não o conflito da eliminação, né? Assim, esse não, traço... é potência mesmo. Não tinha nada de eliminação, não. Não, nunca existiu. Foi o que inspirou esse roteiro a olhar para essa política das ruas, né? Assim, que traz a necessidade de aliança dos corpos para sobreviver e viver, né? Então, isso foi expandido, assim, para muitas e muitos grupos, né? Assim, organizados. Não, e vamos falar, tipo né, de organização. hoje, todos os trabalhos que a gente faz, artístico, intelectuais, a gente faz tudo junto, gente. Tudo a gente se inclui. Não existe mais, depois desse filme, eu fazer qualquer trabalho voltado para a cultura ou voltado para o social sem incluir nenhuma dessas pessoas. Não tem como. Na política também, né? Nas coisas que a gente faz, na movimentação cultural disso. E esse roteiro, ele era como se fosse assim uma proposta de intervenções e performances num lugar com uma história, assim, né? Com um pequeno vestígio, assim, de uma narrativa, que é um grupo de manas decide criar esse ponto T, esse babado, esse grande babado, né, no centro de São Paulo, e fazer suas performances. Mas essas performances vieram muito da gente também. Tinham propostas iniciais, algumas irrealizáveis, né? Assim, outras que não tinham o menor sentido. Descabíveis. E aí a gente foi construindo, né? Mas a gente não queria aceitar, porque eram umas coisas assim que a gente ficava olhando, a gente vai ter que fazer isso. Tipo, que a gente, como artista, não aceitava aquelas coisas que ele ia falar pra gente fazer. E quando a gente menos esperava também, estávamos fazendo, gente. Mas teve coisas que a gente modificou, porque teve essa abertura, esse diálogo, essa participação, foi todos os níveis mesmo. E trouxe incríveis coisas que ninguém imaginava através, lógico, de entendimentos e de conflitos que são inevitáveis. Entre nós, da gente com a direção, dentro da própria direção, da equipe, mas assim, todas as instâncias mesmo, assim, da fotografia, do figurino e de tudo. Tinha uma cena, por exemplo, que era assim, as pessoas passam na arara e vestem elementos das identidades. Então, tipo assim, tem as coisas que marcam que são itens assim de adornos de pessoas trans ou de pessoas indígenas. Aí a gente falou assim, mas qual que é da pessoa trans? É um salto e o que é, né? Tipo assim. Então, tipo, não tinha nenhum elemento voltado para a cultura africana, para a cultura de uma mulher preta. E assim, por exemplo, assim, o que diz que marca a nossa identidade entendeu? Assim, às vezes coisas que se baseavam ainda em alguns estereótipos, mas veio como proposta e a gente foi transmutando isso. E virou uma outra coisa muito mais interessante, no fim das contas, né? Para criar as cenas ali com as pessoas na rua mesmo, né? E a ideia era as pessoas dizerem o que viam da gente. Então, elas se vestiam com essas coisas e performavam como elas viam a gente. Mas a gente falou assim, né? Gente, sinceramente, já fazem isso com a gente a vida inteira. Não vão fazer de novo no filme. Pra quê? Então, isso foi mudando e foi se tornando mais interessante, né? Mesmo assim. Muito mais. E foi bom também que a Eliane deixou a gente fazer o filme. A gente co-dirigiu também, né? Não só fez o roteiro, mas como tinha cenas também que a gente mesmo queria dirigir. E a gente sabia que o ponto estava ligado, a gente começava a xingar, a gente começava a falar, não vou fazer isso, eu acho que está errado, não condiz com o que eu falo, com o meu discurso, não condiz com o meu corpo. E a gente começou a tomar esse lugar de realmente fazer o filme. Porque o filme, ele é nosso.
Ele fala sobre nossos corpos. Então, eles deram muito esse espaço para a gente, não só de roteirizar, de participar do roteiro, mas também de, na hora das cenas, na hora de contracenar, a gente escolher como a gente ia fazer. Então, esse filme, ele realmente foi feito por nós, por nossos corpos. Além de dizer tudo que eram nossos corpos, a gente também mexeu ali, né? Tinha cena, inclusive, que já era para cortar, e a gente dizia assim, né? Quando a gente começou a ganhar uma força nossa coletiva, também a gente dizia, não corta agora, porque agora que vai acontecer a coisa interessante. E aí, muitas vezes acontecia mesmo, né? Era. Assim. Era. Então, teve isso. Foi uma coisa bem colaborativa mesmo, né? Todo mundo colaborou dos seus diversos pontos de vista e habilidades e saberes, né? A gente trocou esses saberes em vários sentidos. Exato. Nossa, o Preta, quando você fala isso das araras, né? Aquela hora que você entra e aquele tecido azul, né? De paetê. E ali a gente viu como que era a questão, né? Foi muito forte isso para a gente que está vendo e não sabia dessa construção, né? Porque o que cada um ali ia escolher, né? Para cobrir o seu corpo, para fazer a sua indumentária, para criar, né? E não pode partir de outro pensando, senão vira um estereótipo, né? Da construção. Eu lembro da cara que você fez na hora, assim, bem minha cara, tá. Ai, nossa, gente! Foi ótimo! Olha, as pessoas falam, não adianta você ficar calado, porque você faz as bocas, as caras e bocas, entendeu? Você, assim, eu não me vi nada que me representasse ali, então eu tinha que... eu não me senti representada naquela arara, gente. Não se sentiu. Então, aí mas tudo bem, né? A gente faz, tudo pela arte. É o que tinha, né? É o que tinha ali. É o que tinha, eu tinha que usar, né? Então, eu me fiz artista naquele momento, né? A gente dá uma de artista de vez em quando. Eu ia fazer exatamente essa pergunta sobre os diálogos, sobre a construção dessas falas, mas aí a Ave já me trouxe aí. E tem diálogo. Eu acho que uma das cenas também que quero falar para vocês, que eu acho que talvez, só para não fugir aqui, uma das cenas mais difíceis, nem foi a dos pastores na Praça da Sé. A cena mais difícil foi a gente estar com o corpo morto ali no saco preto, naquele chão. E eu ouvia as pessoas passando, indignadas, os corpos pretos passando e falando, sabe? Por que só tem preto no chão? E eu queria levantar para responder, mas eu também não conseguia respirar. E não era a hora de levantar na cena. E meu Deus, eu queria retratar para vocês que aqueles corpos que estavam estendidos no chão, os pretos indígenas e os corpos trans, são os corpos que são assassinados nesse país. E a gente estava representando ali o assassinato, o genocídio do nosso povo, a falta de políticas públicas do nosso povo, né? Toda hora a gente vê um corpo tombando no chão. E os corpos que estão tombando são sempre os mesmos. Então, a representar aquela cena e sair com daquele saco ali rasgando, com poder escrito no peito, eu acho que não tem maior representatividade daquela cena do que é o meu ser hoje em dia, do que é eu estar viva hoje, do que é eu poder respirar hoje e do que é vocês estarem me vendo hoje. Eu acho que quando eu fui presa injustamente, aquela cena representou. E a gente voltar, e tá todo mundo aqui do nosso lado, né? As manas junto com a gente, lutar junto, e se sentir presas também, se sentir assassinadas, como Marielle, eu acho que voltar com o poder escrito representa hoje estarmos vivas. Acho que foi uma das cenas mais difíceis que eu já gravei na minha vida, foi aquela cena. Eu agradeço a Preta e a Ave por trazer, né, para a gente um pouco de como que foi tudo isso que aconteceu, esse início aí. E, mais uma vez, eu agradeço muito pela oportunidade de poder viajar, assim, durante 1 hora e pouco do filme, né? De viajar, assim, de eu poder acessar lugares que eu não acesso na minha vida, né? No meu dia a dia. Assim, acesso de sentimento, acesso de espírito, né? Mas não assim, de forma de ver e de sentir e
por ser uma realidade, o filme, ele encanta, né? Encanta, porque é vida que tem ali, é tudo mundo verdadeiro. E esse encantamento prende a gente o tempo inteiro no filme. Então, obrigado por trazer esse encantamento real, forte, mas encantado. Gratidão. Também quero falar. Eu, Manas, não, também vou aproveitar a deixa aqui para falar. É uma honra ver esse filme. Foi muita honra poder ter vocês de Manas também. Eu sou paulistana, eu tenho encantamento pelo centro de São Paulo. Eu amo o centro. E vocês trazem toda a realidade do centro e trazem todo esse encantamento, toda essa magia, toda essa diversidade que tem o centro de São Paulo. É uma coisa assim que não tem... Você dá um rolê no centro, você é pirante, né? E é muito lindo como vocês trazem a poética também, né? Eu queria perguntar sobre a cena, aquele cortejo dos orixás ali, como é que é aquilo, muito forte, e eu queria ouvir de vocês. Nossa, muita gratidão. Com certeza eu saio diferente depois de ter assistido esse filme. Agradeço por vocês deixarem entrar num universo que não é o meu do dia a dia, né? Mas que eu sinto no meu coração junto com vocês. Eu agradeço muito isso. Imagino vocês que viveram todo esse processo, com certeza é impossível voltar o mesmo depois de um processo como esse. Como a gente não fica o mesmo depois de ver o filme. Gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade de ver o filme. Porque realmente... Amém, axé. Todas as pessoas do mundo vão ver esse filme em breve, depois que esse monstro sair da presidência, e a gente tiver aí a oportunidade de exibir um filme como esse no Brasil, né? Porque se a gente for exibir agora, a gente morre, né? É isso então mesmo. vai chamar a gente de Mas várias conta coisas. da cena, por favor. Conta mais detalhes daquela cena. Então, essa cena foi com o Iloobá de mim, né? Existe uma construção antes, quando a gente está na ocupação ali na quadra, que a Lilica reivindica a posição social dela como mulher preta, né? O sangue preto dela, e que aí a Beth começa a explicar sobre a questão do que é o corpo preto, do que é a escravidão, que até hoje tem gente que não entende, né, gente? Talvez a Lilica fez aquilo por uma provocação, para provocar as pessoas, outros corpos pretos que sofrem com a questão da necropolítica no Brasil. Mas a cena do Iloobá de mim, dos orixás, é aquela cena de ressuscitar os corpos que são assassinados a cada 23 minutos nesse país. É a cena de ressuscitar as pessoas indígenas que não têm oportunidade. É aquela cena de ressuscitar os corpos LGBTQIA+, que são assassinados no Brasil. Então, a cena do Iloobá entrando é como se fosse uma ressurreição. Os orixás entram para ressuscitar os nossos corpos. E ali a gente levanta, depois de todo assassinato, depois de toda a desgraça que empregam o nosso corpo, a gente levanta e ressuscita com o Iloobá, que faz esse trabalho incrível com os orixás, que faz esse trabalho incrível com a música, né? Ave, você que ficou ali como mediadora falando com o público, eu quero que você fale também qual foi a sua sensação ao ver, porque eu não consegui ver muito porque eu estava deitada, né? Estava morta. Quando vocês estavam ali deitadas, né, a gente estava em torno como guardiãs, assim, né, também, do tipo, protegendo vocês, né, assim, e instaurou uma coisa muito performativa mesmo, assim, muito puxada, né, porque as pessoas têm muitos significados muito traumáticos, né, de feridas nacionais, né, internacionais, que são de pessoas, né, de vidas também que são geradas ali através dessa intervenção. E depois, quando chega o Ilu, gente, sabe o que é? Assim, tem o que ficou no filme, que tá ali, sei lá, né, eternizado aí no cinema. E tem o que a gente fez que não conseguiu ser documentado ou gravado de tanta intensidade. Depois dessa cena, a gente fez um cortejo pelo centro da cidade que foi juntando gente que estava já acompanhando todos os dias as nossas intervenções e já estava ali com a gente de alguma forma ali interessada, né, construindo junto também.
e outras pessoas que estavam ali tomando seu café, terminando seu almoço, dando seu rolê no centro, foram se agregando e a gente entrou dentro da Galeria Lido. A gente foi por trás, entrou naquela parte subterrânea, que entra para debaixo assim da Galeria Lido, que você vê todas as galerias de todos os andares, as varandas todas assim, que lotou de gente, todo mundo entrou para lá, e o povo girava, e o povo girava, e o povo girava. E, não, e as pessoas, e a gente ia passando, conforme a gente ia passando, as pessoas iam saindo do bar, ia saindo do café, ia formando aquele cortejo. Todo mundo ia atrás, gente. Chegou uma hora que a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Porque não tem mais como o Ilu tocar. Não tem mais lugar para a gente ir. A gente fechou a rua. O centro de São Paulo ficou fechado de gente. Eu acho que as pessoas chegaram no momento que viu todo mundo ali gritando, todo mundo colocando tudo para fora, que a sensação era a mesma, sabe? De explodir e colocar os sentimentos para fora. Então, por isso que as pessoas foram largando seus cafés, sua cerveja, foram todo mundo com um copo. Parecia um carnaval, mas um carnaval, tipo... Sabe a lavagem do Bonfim, na Bahia? Que vai lavando a alma? Era a mesma sensação, era igualzinho. E isso é o que a gente fez ali no momento. Quem viu, viveu, né? Assim, quem estava lá, viveu. Essa parte acabou nem entrando no filme. Porque é isso, né, gente? Foi aquela loucura, as câmeras todas correndo e a gente fazendo o presente, né? Na sua maior intensidade. E tem uma coisa que eu acho legal de dizer também, que a gente participou de todas as etapas, até a montagem. Antes, quando tinha uma primeira versão, assim, né, um primeiro corte, a gente assistiu, levantou uma série de questões. Porque como esse filme ele é muito aberto, né, é possível criar... Até os diretores falavam, as diretoras, né? Cada uma estava dirigindo um filme. E aí, depois, na montagem, que se entendeu qual que era o filme. Quantas montagens a gente participou, Ave? Nossa, quantas montagens? Duas ou três, na primeira mínimo, montagem, né? gente, a gente discutiu feio. Porque a gente não queria que exibisse coisas que a gente viu que o corte estava errado, sabe? Então a gente discutiu muito feio com os três diretores, porque o filme era nosso. Então a gente não queria. E aí eu acho que foram várias montagens, né? Foram vários filmes, vários cortes, até a gente ver, até chegar no conceito. Mas olha, foi difícil. Para chegar nesse lugar que vocês viram hoje, foi muito difícil. Olha, eu posso falar para vocês que Beto Amaral, Eliane Café e Carla Café sofreram com a gente, porque o filme saiu do jeito que a gente queria. E também porque, assim, como tem os materiais de arquivos, vídeos da internet, né, os vídeos de vários lugares, de várias épocas do mundo, é muito importante essa montagem para ter essa noção desse todo temporal e mundial mesmo, né? Então, só um exemplo que eu lembro, assim, por exemplo, ó, cenas de violência. Como trabalhar elas? Cenas de arquivo de violência. Como elas podem vir de um jeito que ela não seja simplesmente uma repetição da dor? Isso nem só com a gente, as imagens que vinham, os vídeos que vinham chegando. Ou, por exemplo, teve uma edição que pegava, não lembro se era o Jean Genet, mas pegava alguns homens gays e colocavam assim junto com a gente. E eu falei, isso é errado, porque vocês estão fazendo uma construção aí que não é que ela não possa acontecer, mas ela não é dessa forma que vocês estão construindo. Vocês estão buscando referências que talvez vocês não saibam quais são. Aí eu falei assim, ó, vê a Silvia Rivera, eu falei várias referências de mulheres trans muito importantes no mundo, né? Assim, na transgressão. E também, amiga, foi isso foi que a gente viveu. Não, amiga, tudo que a gente viveu também, tudo que a gente falou para eles foi um ensinamento. Porque eles não sabiam do nosso mundo a fundo mesmo. Não sabiam. Então, ao longo dessa construção e ao longo desses cortes, a gente foi ensinando onde cabia, se a cena entrava ou se não entrava. Então, a construção desse filme foi baseado realmente em fatos reais, no que a gente sente e no que a gente vive. Várias coisas a gente teve que ensinar para os diretores. A Rabi acabou de dar um exemplo explícito agora. E também, assim, a gente aprendeu algumas coisas, né? Porque, Claro, por exemplo, assim, não, sim, essa situação aí que a Lili reivindicou a identidade política, não lembro como é que é, negra dela, gerou todo esse babado, né? E até hoje eu fico pensando, será que ela falou isso porque ela realmente acredita do fundo do coração dela ou ela falou para dar uma causada, assim, sabe? Gente, ela acredita. E conseguir eu acionar essas coisas. Ela acredita, gente. Ela acredita, né? Ela acredita e ela até hoje quer reivindicar essa identidade. Ela não é por maldade. É coisa de Eliane Café, gente. Mas, ela mano, é assim o que eu queria
uma coisa que... Esse é um exemplo, mas tem vários outros de como ela... Às vezes eu me sentia num teatro do Invisível, do Augusto Boal, sabe? Assim, que eu ficava... Gente, será que isso daqui já estava planejado? O que... assim, e é um jeito de fazer documentário, de criar, né? De tensional, de trazer umas coisas assim. Mas esse é um exemplo. Tem outros que eu pessoalmente falando, eu fui aprendendo a fazer isso. Eu fui olhando ela e fui falando... Exatamente. A gente aprendeu muito. Eu fiz um clipe... Tá. Eu tirei muitas coisas de Eliane Café, gente. Muitas coisas, muitas referências do que eu queria no clipe, eu tirei de Eliane Café. Até que acabou o clipe, virou um doc. São 6 minutos. Chama Do Minha Carne, desse clipe aí da música que eu fiz, a trilha do filme. Muitas referências, muitas coisas eu tirei dela. Então foi uma troca muito foda. E o melhor de tudo é que a gente se permitiu ter essa troca. O melhor de tudo é o permitir, né? A aceitação. Até que ponto vai essa aceitação? Não é que a gente aceite tudo que eles falaram pra gente. A gente está dizendo aqui que se o filme refere-se a gente, a nós, aos nossos corpos, a gente tem que, além de aprender com eles, mas a gente tem que falar as nossas dores e falar o que nossos corpos vivem. Então a gente pegou essa temática desse filme e a gente quis realmente colocar para vocês, telespectadores, o que a gente vive. Não é nada que foi forjado ou que a gente tenha sido obrigado a fazer. A gente entrou no consenso e a gente decidiu fazer. E a gente só aceitou ir para o ar, ir para o cinema, ir para o mundo, depois que nós aceitássemos a forma que o cinema foi imposto agora. É essa que vocês estão vendo. Foi muito difícil chegar nesse processo. Muitas brigas, foi muito árduo. Brigas não, né? Muita discussão. E é isso. Para construir, existe essa discussão. E a gente discutiu. E a nossa discussão e o que a gente queria foi aceito, a nossa imposição foi aceita, porque é o que a gente vive, é o que a gente... É 24 horas, então não tinha como fugir daquilo. Não tinha um roteiro... Sabe esses roteiros de cinema comum, que a personagem tem que fazer aquele segmento certinho? Então não era assim. A gente criou o roteiro junto, conforme o que nossas vidas diziam. E é isso, né? Assim, acho que fica bem clara essa negociação, né, que acontece dentro do sete mundo, né? Sete rua. Um saudosismo, na real, né? De ver esses corpos na rua podendo estar livres, perto. Não, né? e meio a pandemia ainda, né? Vocês viram um filme desse? Cara, eu queria estar gravando esse filme nesse momento. É tão perto e tão longe, né? Assim, porque a gente tem um apagamento, né? Um apagamento mesmo de troca. E fico refletindo, assim, sobre essa negociação que tu traz, porque é muito presente isso, né? O cinema são equipes, mesmo que sejam pequenas, reduzidas, são equipes, né? Você tem um roteiro, você tem o diretor, você tem uma hierarquia ali que funciona. E acho que quando a gente fala, né, desses corpos, né, dessa mulheridade, né? Acho que corpos são corpos, né? Corpos que se representam, corpos que se identificam como mulheres, né? Que pois é, é muito fácil hoje você ficar rotulando mulher. Se você rotular, você está impondo. Mulher é quem quiser ser mulher, na minha opinião. É uma ficção, né? Assim, eu achei, para mim foi a frase mais forte, assim, homens e mulheres são uma ficção, né? A cisgeneridade, assim, isso realmente, assim, isso é muito pontuado. Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos eu não quis saber o sexo deles durante a gestação. Para mim não fazia sentido e até hoje, né? Até hoje eu olho para eles e continuo ainda abrindo esse campo, né? Esse campo ele está aberto. Mas é importante também, né? Acho que entender como equipe, principalmente quando você tem equipes mais mistas ou equipes, né, potencialmente, né, que tem mais mulheres no front, sejam elas cis, trans, né, enfim. Mas qual que é a qualidade, né, dessas equipes, assim? Aonde que mora essa receptividade na negociação? Né? Mais até do que, óbvio, que são pessoas, indivíduos que podem ser prepotentes, egoístas, né, no confronto, pode achar que é uma mulher preta, porque tem raízes pretas também, em algum momento, confia ali. Mas, assim, aonde que mora essa negociação, né? Porque eu sinto que é uma negociação, parece que um pouco mais próxima, né? Mesmo a gente sabendo que uma mulher branca, ela consegue ter muito mais, né, benesses e muito mais possibilidade do que uma mulher preta, trans, enfim. E a gente vai escalonando isso, né, nesse abismo. Ainda assim, a gente entende que parece que tem essa possibilidade de conexão, como a TT falou no começo, né? Pô, é uma menina que eu estava conversando, né? A gente estava ali trocando. Sim, eu acho que... Para vocês é presente isso? É muito presente. Eu vou responder o meu
meu ponto de vista, depois eu quero que a Ava responda dela. Eliane Café, gente, ela não faz um filme só e faz só o filme. Vai embora, sabe? Ela faz o filme e ela permanece na construção. Ela não faz um filme como se só extraísse o que tinha que extrair ali para o cinema e fosse embora. Não, ela continua. Eu acho que esse filme, O Para Onde Vão as Princesas, ele foi um processo de construção como quebra-cabeça. Eu acrescentei um pouco. Avo, Vitor, Mariano, Gabriel, Fernanda, todas as pessoas que participaram ali daquele filme, foi acrescentando. Todas nós que estavam ali naquele filme falávamos das nossas dores. Então, para você ter noção, quando a gente via a Eliane sofrer uma questão de machismo pelo cara que era fotógrafo, a gente ia para cima do cara. Porque o filme não era de Eliane Café. Somente. Era nosso também, era nosso corpo. Ele estava filmando a gente. Então, a gente mandava ele filmar o que a gente queria. E quando ele não acatava as ordens das diretoras, porque a gente sabe que o cinema é machista e que os homens só vão acatar o que os machão quer que faça. Então, a gente ia para cima. Não, você vai filmar aqui. Espere que eu estou gravando. Espere que a gente ainda está falando. Então, é essa construção coletiva. Não é o cinema de Eliane Café, é um cinema muito visionário, eu acho, na minha visão, né, do meu ponto de vista. É um cinema que ele inclui, permanece e leva para outros lugares. Não é um cinema que estagnado, que filmou ali, ganhou os prêmios, ganhou dinheiro, pagou para todo mundo e foi embora. É uma construção social coletiva. Disse tudo, mano. É isso. É o filme, né, assim, fazendo parte do mundo em que ele está inserido e do qual ele se alimenta, né, assim. E isso cria laços e vínculos, que é isso, assim, duram até hoje. A gente vê hoje aí a Erika Hilton como vereadora, a gente vê tantos acessos, Carmen, que fez uma campanha maravilhosa no passado também, né, assim, e todas as trajetórias que a gente vem traçando, elas continuam sendo compartilhadas, e elas continuam, a gente continua junto aí, né, mesmo com a pandemia. A gente continua. Em todos os sentidos, né? Pra gente o filme nem acabou ainda, pra gente, tipo, foi só uma gravação ali, mas a gente ainda continua no nosso processo criativo, coletivo, de construção, de união. A gente ainda continua nossos processos. Nenhuma de nós tem a intenção de chegar num lugar maior e esquecer da outra. Então, a gente está caminhando juntas até hoje, é um coletivo. E assim, falando pessoalmente, para mim teve uma coisa muito importante que eu acho que teve para outras pessoas também, que é de entender a nossa imagem e o que ela desperta e o que ela impacta, tanto ali no presente das intervenções, das performances, como na câmera, né? Essa coisa que fica, parece que é para além da gente, mas que é a gente, né? É a gente, faz parte da gente. E nesse processo todo, né, assim, de reivindicação dos nossos direitos, do nosso direito de falar, do nosso direito de existir, ser respeitada como que a gente é, isso é muito trabalhoso a nossa vida inteira, né? Custa muito. Nossa, dá um trabalho existir, gente, dá tanto trabalho existir. Você tem que morrer muito para você existir, né? Isso é muito interessante pensar que todas essas conquistas, essas mortes, né, assim, e essa vida, ela, para mim, foi profundamente empoderadora, assim, nesse sentido, assim, os dias de gravação, entendeu? De ver o que a gente estava produzindo, de pensar como isso pode ser transformado. É como se eu tivesse me apropriado da minha própria pessoa. Isso é muito louco de falar, né? Mas através dessa eu descobri imagem... meu personagem, né? E é isso. É sobre isso. Como dizem. Foi muito libertador fazer esse filme. Foi realmente uma libertação, assim. Libertação de conceito, libertação de... mentalmente expandindo a mente, né? De atravessar outros lugares, de sair do lugar de conforto. A gente também vive num lugar de conforto, né? Independente de caminhar no mesmo lado da luta, mas a gente também vive numa posição confortável. E esse filme nos tirou do conforto. Fez a gente realmente entender quem era nosso inimigo. E, Preta, quando você fala quem é o nosso inimigo, o nosso inimigo não somos nós que estamos um do lado da outra. O nosso inimigo é outro. E a gente tem que entender isso, fazer com que as outras pessoas entendam. A briga não é entre nós. Eles querem que a gente fique divididas, né?
para que a gente... Quanto mais desorganizados estivermos, mais eles vão se dar bem. Então, quem precisa ser organizado somos nós. Eu não sou inimiga de nenhuma de vocês. Eu quero mais que pessoas como nós tenhamos mais espaço na sociedade, mais espaço na arte, mais espaço na existência e na vida. Eu quero que aquelas pessoas que estão lá no topo, lá no poder, tirando nosso direito constitucional, se fodam. Eu não posso brigar com vocês. Com eles eu tenho todo o direito de brigar. Porque tá tirando o meu. Tá tirando de vocês. E não é com vocês. A gente vivia uma constante disputa, né? Eu já cheguei a ouvir a frase de que mulher se arruma pra mulher. Eu não me arrumo pra mulher, não, minha filha. Eu me arrumo pra mim mesmo. Quero ficar bonita pra mim. Quero me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Agora, se tu não quiser se arrumar, é problema seu. Mas eu não sou sua inimiga por isso. Eu quero que as mulheres estejam lindas. Eu quero que as mulheres estejam sorridentes. Eu quero que as pessoas estejam felizes. Porque aí me dá menos trabalho. Porque se tu estiver infeliz, eu vou ter que lutar pra tu ficar feliz. Exato. Então, eu tenho que lutar pra quem tá te fazendo infeliz. Contra ele. O inimigo é comum. O inimigo é quem tira direitos. O inimigo é quem mata povos indígenas. O inimigo é quem não faz demarcação. O inimigo é quem mata LGBTQIA+. O inimigo é que não aceita pessoas como pessoas. Esse é o inimigo comum. O inimigo comum é quem tira direitos constitucionais de um para beneficiar outros. O inimigo comum é a parcela de 1% da sociedade brasileira que detém toda a riqueza, enquanto pessoas vivem à margem da miséria e não têm saneamento básico. Esse é o inimigo. E a gente tem que se unir para que pessoas tenham saneamento básico, para que pessoas tenham oportunidade. Chega a gente ficar falando toda hora, né? A gente já sabe da existência dessas pessoas. A gente tem que se perguntar o que a gente está fazendo para essas pessoas não viverem mais essas condições de miséria desumana. É sobre isso que a gente tem que se perguntar. Nosso inimigo é a desumanidade. Nosso inimigo é a fome que está matando. Essas pessoas, é isso que é o nosso inimigo. E essa luta, queridinhos. E essa luta contra esse inimigo é a luta de todos nós, todos, a sociedade como um todo. Isso aí tem que ficar bem internalizado, para que a gente possa replicar esse tipo de pensamento, né? Eu fico pensando que a Eliane, ela não parou no hotel no filme passado. Parece que ela deu uma continuidade na luta que estava ali presente, né? Foi 2018 esse, né? E eu lembro, assim, para mim, que vi os dois, né, o debate dos dois, é como se ela desse prosseguimento mais aprofundado e mais estratificado com ouvir que lá também ela ouviu muitas vozes dos imigrantes, ela respeitou muito o ambiente. Então, mesmo... Mas é que são camadas, né? A sociedade, a falta de justiça, o senso de justiça são camadas, né? Existem muitas camadas. A gente exibiu uma camada aí muito boa, né? Que é o Hotel Cambridge, que ainda existe um movimento que faz ocupação para tirar pessoas das ruas, do frio, que em São Paulo o frio mata. O déficit habitacional aqui é muito grande. Mas existem outras camadas. E Eliane Café está mexendo nessas camadas. E aí, daqui, a gente vai partir para outras. E muito mais outras. Até fazer se tornar o conhecimento público. Ninguém vai escapar dessa conversa a partir de ver esse filme. Ninguém escapa. E quem está escapando está escondendo de uma luta que é nossa. Está omisso. Quem está escondendo está omisso. Porque é impossível, em pleno século XXI, você ver todas essas atrocidades acontecendo e você se fingir de egípcia, de múmia. Não dá mais para se fingir de egípcia, gente. A omissão, ela é uma face do autoritarismo também, né? Quem se omite está colaborando, né, com o autoritarismo também, exatamente, né? E assim, o que aceitando. eu penso a gente gravou esse filme em 2018, né? Em agosto, né? Assim, então, tava pegando fogo a questão política, né? Assim, da disputa eleitoral e de todas as fake news e o ódio que tava começando a correr, o veneno, né? O veneno que foram disparando aí por mensagens, né? Assim, e entrando, internalizando nas pessoas pela desinformação. E assim, foi muito intenso, né, gravar esse filme durante esse momento histórico. E a gente via na rua, nas pessoas, no que todas essas cenas. Nossa, era que muito ódio pra gente, ficava muito explícito. E assim, agora ele está começando a rodar e a gente está eu não sei se é o auge ainda, né, mas tomara que já tenha passado o ponto alto desse
extermínio, desse genocídio. E assim, não é possível que a gente vai continuar. O Brasil não é só isso, né, gente? O Brasil também é isso historicamente, né? Ele é violência, ele é genocídio, mas ele também é a gente, né? Assim, a gente também faz parte disso. E o fluxo tem seu contrafluxo. Quando esse contrafluxo vier, o que eu sinto é que esse filme ele vai ganhar ainda mais força, que é, enquanto estavam semeando o ódio e destruindo e literalmente exterminando as pessoas, olha quem estava em plena rua, em pleno espaço público, em pleno aquele momento, peitando e fazendo frente, confrontando pela poesia também, né? Pela beleza, pela nossa beleza da nossa vida também. Pela dramaturgia, amiga, pela sua dramaturgia, que a gente não pode deixar de falar que a Ave Terrena, gente, é uma dramaturga, escritora, poeta, diretora, professora, porque as pessoas olham o corpo, só olha nosso corpo, só olha nossa face, sabe? As pessoas querem impor sobre nossos corpos, mas as pessoas não fazem questão de perguntar quem somos nós. Não fazem questão. A Ave Terrena, senhoras e senhores, é uma mulher que é doutora na arte de fazer arte. É isso, é sobre isso. E a gente se aprende, né, mana? A gente vai sempre se aprendendo uma com a outra, né? Assim, nos nossos laços artísticos, nos nossos laços de vida, de amizade. Fazendo juntas, porque é isso que a gente faz, gente. Esse filme trouxe isso pra gente. Desde lá da época do filme, a gente está junto, assim, desde a construção do filme. A gente dedicou assim, a fazer daquele filme a nossa própria proteção. Porque a gente viu ali nas ruas o que a gente sentiu o ódio das pessoas no nosso corpo. Ódio. Não é somente ódio, não. Ódio, assédio sexual. Sabe o que é tudo de ruim que joga nos corpos? Foi aquilo que a gente sentiu. A gente se sentiu ali no direito de homens que olhavam pra gente querendo violentar a gente de todas as maneiras possíveis e impossíveis. E a gente continuou fazendo arte, existindo através da arte. Foi horrível, viu? E assim, foi né? romântico assim, não, viu? A gente ouve, né, que vamos precisar reconstruir o país, né? A gente vai mesmo, mas a gente nunca deixou de construir, né? E de reconstruir esse país, né? Então, acho que ali é uma prova viva, pulsante, poética da rua, né? Assim, poética, de que a gente lúcida. Nunca deixou, lúcida, muito lúcida, né? De que nunca deixamos de construir esse país e a hora deles vai chegar, que o que é deles está guardado e o que é nosso também, o que é nosso é muito melhor. Enquanto isso, eu vou tomando meu vinho aqui para celebrar. Eu queria parabenizar, assim, parabenizar vocês pela coragem, porque uma coisa que tem esse filme é muita coragem. E quando eu falo coragem, falo de agir com o coração. Não é valentia, é agir com o que você acredita no fundo do teu coração. Então eu quero agradecer e parabenizar por essa coragem mesmo. E eu vejo assim que eu me remeto a 1996 ou 95, quando eu comecei a trabalhar com cinema e a gente discutia com os amigos, inclusive tinha um amigo que estava aqui dessa época e saiu, da verticalidade, do ruim, do mal que fazia essa verticalidade do cinema brasileiro, do cinema em geral, né? Que hoje a gente continua vendo na Netflix, na Globo Filmes, na Amazon, essa verticalidade então, que tanto mal faz ao mundo, né, em geral. As pessoas, a humanidade, né? E eu vejo nesse filme uma tentativa e uma proposta de praticar uma horizontalidade que vem de vocês que tentam dizer, não, peraí, nós somos corpos que existimos com nossa realidade, com nossas cores, com nossas escolhas. E a diretora tem seu corpo também, os diretores têm seu corpo também, mas a gente percebe ao longo do filme, não precisava até... A gente perguntou sobre o roteiro, mas a gente percebe que o roteiro vai se construindo nessas conversas que aparecem, né, no filme. A gente percebe essa horizontalidade.
E eu venho percebendo também nessa mostra que é uma proposta do cinema independente, né? É uma proposta de trazer, de acabar com essa verticalidade masculina, né? Que existe, que é ainda tão forte, né? Mas que dentro do cinema independente, eu acredito que ali é como uma coisa que é o inconsciente coletivo que vai ativando, pô, não dá mais para isso, né? E várias pessoas ao mesmo tempo vão tentando fazer diferente, e porque a gente vê no primeiro filme que é o Agora, onde a diretora existia uma diretora que tinha concebido e ela chega doente no set de filmagem, ela não consegue dirigir, mas não é por acaso que ela chega doente. Ela chega doente e ela diz: eu tive que soltar. E o filme foi se fazendo, né? E depois depois vem o Paraí, que também é um filme que é construído numa espécie de oficina, é construído coletivamente com os índios, com os indígenas, desculpa, construindo o roteiro juntos e aí e aí vem os filmes e vem o Cavalo e que também é um filme que os diretores falam: meu, a gente foi muito intuitivo, a gente se precisou da intuição para que esse filme se faça, e onde abriram trabalhos, né, Mari? Inclusive, os protagonistas né? abriram trabalhos literalmente, né, espirituais, e os protagonistas estavam ali presentes, construindo esse filme. E ontem o Limiar também, que é um filme que surge de uma necessidade da diretora, mas que depois vai se transformando não só na sua necessidade, mas na filha e no que as mulheres, né, que ela. Então a gente vê que a gente, para, digamos, acabar com esse verticalismo, é isso, né? A gente tem que construir essa horizontalidade e que o cinema independente vai dar esse exemplo, porque ele não está interessado no. Claro que o trabalhar com cinema é uma forma de sustento, porque é um trabalho, mas ele não está interessado só, né, na questão do capital e na questão do poder, mas está interessado nessa construção, né, nessa horizontalidade. E, novamente, eu parabenizo vocês pela coragem mesmo que vocês tiveram, porque o tempo todo a gente vê no filme que precisou de muita coragem mesmo. De enfrentar coragem de ave, coragem da preta, enfrentar essa selva de cimento e de mundo paternalista, né, que paira aí pelas ruas de São Paulo e pelas ruas do Brasil e da América Latina. Eu queria só te completar aqui, Mariano. Primeiro, eu queria agradecer pela sua fala e dizer que a nossa coragem, tipo, a gente nunca parou para pensar assim, eu, Ave Terrena, Tatá, Fernanda, Mariano, Gabriel, se a gente realmente ia enfrentar isso. A gente foi lá e fez. Mas a gente foi lá e fez, a nossa coragem veio, porque a gente estava falando de nós. A nossa coragem, ela persiste em estar víveis. Então, por isso que a gente teve coragem de fazer esse filme, porque era um filme que retratava a nossa existência e o modo que a gente sobrevive perante uma sociedade machista, racista, assassina, genocida e que cumpre os piores papéis sociais. Então, acho que a nossa coragem, a nossa narrativa ali, éramos de nós mesmas, né? A gente nunca parou ainda para pensar, para analisar esse filme depois desses tempos inteiros, depois de muitas pessoas assistirem no mundo todo. Eu acho que a nossa coragem, ela vem pelo fato de estarmos vivas. Então, a gente, naquele momento, a gente se deu a mão e a gente falou, vamos, nós existimos, nós nos conhecemos e daqui para frente a gente vai caminhar juntas. Então, foi isso que a gente fez. A nossa coragem, ela partiu da nossa própria existência. Se a gente não tivesse coragem, talvez estaríamos mortos, assassinados hoje, né? Eu fui presa injustamente depois desse filme, por ser liderança de um movimento de moradia.
Então, isso já diz tudo. Coragem para estar no Brasil, vivo hoje, no corpo, que é o meu e que é o das minhas manas, dos meus irmãos que estavam no filme, coragem, sim. É estar vivo hoje, nesses tempos, e dar a cara, assim, é coragem. Mas se a gente não tivesse a coragem, a gente não existiria. Não estaríamos vivos. É muito forte, Leiam o né? livro da Preta, gente. Leiam Minha Carne, publicado, que está aí rodando da Boitempo, pela Boitempo. Leiam esse livro, que ele é fundamental na literatura brasileira, né? Que a gente é escritora, a gente é atriz. Vai, meu livro. A gente já atravessa. Vou mostrar para vocês, peraí. Eu lancei um livro depois dessa prisão, depois de tudo que aconteceu. Chama-se Minha Carne, Diário de uma Prisão. Lançado pela editora Boitempo. E para vocês que não sabem ainda, comprem logo, porque a gente já vai partir para a segunda edição. E a primeira edição é mais bombástica, viu? Ó, esse é o livro. E aqui a gente tem Angela Davis, que escreveu, doutora Aline Andrade, Maria Gadu, Carmen Silva, Revista 451, Conceição Evaristo, Érica Malunguinho e Juliana Borges. Aqui, ó. Depois desse filme aí, do Para Onde Vão as Feiticeiras, aconteceram muito mais coisas. E quando a gente fala que a gente está fazendo uma construção coletiva e que a gente caminha junto, esse livro também é uma dessas construções partindo do filme. É forte porque no nosso começo de trajetória da mostra, e a gente começou a abrir esse campo de botar ela um pouco, né, nesse campo real. A gente surgiu uma logline, né, da mostra, que é como provocamos a nossa existência. Eu acho que hoje talvez seria essa a pergunta, né? Mais do que, né, mulheres, independente de que espaço que elas ocupam, como que a gente ocupa esse espaço? Como que a gente provoca esse espaço num lugar de não conformismo, né? De não embotamento, de não cimentar os sentimentos, os espaços que precisam de ação, né? De olhar para o lado e entender aonde que precisa incluir o que não está conseguindo enxergar, né? A Ave traz, né? Existe transfobia no movimento, né, feminista negro, existe, né, racismo no movimento LGBTQI+, também. Então, acho que é como a gente provocar nossa existência, né? Como que eu espero existir e criar um espaço saudável dentro desse meu campo, A né? gente, o próprio filme já mostra, né? Tipo, naquele conflito ali no começo, eu, Tatá e Érica. O próprio filme já mostra. Vai existir conflitos, vai existir sim, mas a gente vai ter que traduzir por que desses e não fazer só, né? Como eu falei anteriormente, a gente não, é muito fácil indagar sem participar. É isso, a tradução é essa. Você não pode ficar somente no questionamento se você não faz nada. Você está questionando uma coisa que não é da sua ossada. Você tem que questionar. Para você ter o poder, lugar de fala, o poder de questionamento, você tem que participar das tomadas de decisões, tem que participar da construção coletiva. Se você não participa, você não pode ouvir só um lado, porque você vai continuar na mesma. O processo de construção é coletivo. Então, para eu saber da sua existência, você tem que me falar. Para você saber da minha existência, eu tenho que te falar. Eu tenho que chegar em você. Então, a gente vai ter que construir, a partir das nossas desavenças, um processo que não nos destrua. Uma construção que seja coletivo para a gente almejar o mesmo objetivo. Acho que a construção ela é coletiva e a gente precisa entender a questão do coletivo. O que é o ser coletivo? O ser coletivo não é você ir lá e ver aquilo acontecer e falar, e aí, coletivo? Não. E aí, coletivo, o que você precisa de ajuda? Como posso te ajudar? Em que estou aqui para te servir ou para trocar, sabe? Eu tenho isso, eu posso te doar isso, eu posso fazer isso. Eu tenho isso para oferecer no seu coletivo que vai modificar e que para mim também é importante. A gente tem que parar com esse negócio de achar que uma parte é inferior e outra não. Se é um coletivo, é uma construção de pessoas, juntas. Então, o coletivo é para que a gente saia do lugar que nos colocaram. A gente não precisa permanecer. Coletivo é construção, é como formiga, né? Cada um tem uma função. E eu acho que isso é fazer você sair do caminho, sair do lugar. Essa construção coletiva, ao meu ponto de vista. A gente botou para dormir alguém aí já. Eu queria falar de duas qualidades que eu vejo também, ou que eu não sei se eu vejo, mas no filme, mas que chegam como um aprendizado para mim, né?
e que uma é que eu falei também do filme de ontem, e que quando a primeira vez eu vi, a gente, quando o Ivirá apresentou todos os filmes para a gente, para mim, tanto esse filme como o filme de ontem tiveram um efeito pedagógico. E eu também falei ontem que venho pensando que o cinema, a televisão, né, o audiovisual em si, ele tem que se tornar cada vez mais pedagógico. Eu vejo a Ave muito uma professora ali dentro do filme. Ela é, gente, ela me ensina muito também, viu? Vocês não têm noção. Gente, eu tenho dúvidas. Eu ligo para a Ave, amiga, me ensina como que eu faço, eu tenho isso para fazer, como que eu faço. A Ave é minha professora. Sempre tentando trazer, né? Porque há muita ignorância mesmo na rua. Há muita ignorância no sentido, há muita falta de informação. Há narrativas nas quais a gente está distante, acaba não entendendo, não sabendo, e a gente errando quando fala. E esse filme traz essas informações, esse viés pedagógico. E que só a gente vai conseguir, porque essa é outra coisa que a gente percebe, só a gente vai conseguir absorver esse aprendizado se a gente exercitar a escuta. E que é uma coisa também que a Ave tenta muito, né, no filme, que essas pessoas que estão na roda, meio iradas, meio... escutem, né? Escutem. E às vezes é difícil, né, Ave? Que as pessoas escutem, mas eu escutei bastante. Eu escutei muito e... Gente, eu queria só me despedir, que eu vou ter que sair mesmo, já são 22, 21, acho que eu falei muito também, porque justamente por causa dessa questão do horário. Eu vou deixar vocês com a Ave Terrena, que ela é maravilhosa. E ela vai responder todos os questionamentos aí, ela fala por mim também nesse momento do filme. É minha professora também, gente, é minha teacher. Eu vou ter que sair porque eu tô com outro compromisso aqui. Tá bom. Mas sabe que eu adorei namorados. demais. Queria agradecer muito a iniciativa aí de exibir o filme, a iniciativa do festival, e principalmente do debate, que eu acho muito importante. Eu acho que é importante a gente traduzir o filme, mas traduzir numa linguagem mais simplificada, para que todo mundo entenda, né? E esses questionamentos, apontamentos, para que a gente chegue num conceito comum. Eu não sei se a gente chegou no conceito comum aqui hoje, com a minha participação. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar comigo depois, me adicione nas minhas redes aí, comprem meu livro, que é o Minha Carne, né? Fazer a propaganda aqui, com licença. E aí depois a gente conversa muito mais. Obrigada a todos vocês que estavam aí presentes. A construção é coletiva. Preta, deixa eu fazer só uma pergunta rapidíssima de você aí, Preta. Desculpa, muito rápido. Você tinha falado que você gostaria que o mundo inteiro visse o filme, mas preferencialmente depois do Inominável sair. Mas a gente ganhou de tal da SPCine para distribuir esse filme e o plano é distribuir ele ano que vem. Você topa? Meu filho, conte comigo. Então, ano eleitoral, feiticeiras nas ruas, todo mundo vacinado. Como o Mariano mesmo falou agora, né? Coragem. Se a gente já teve coragem para gravar esse filme, imagine para ir na rua falar desse filme. Contem com a gente, feito por ser. Só queria ter esse aval, que eu também não quero fazer nada sem aval de vocês. Então, não, faça assim, distribua. Faça assim, meu amigo. Estamos aqui com a cara e com a coragem. Cara, coragem, maquiagem, batom vermelho, feito por ser, hein, amiga? Pode falar para as outras, vamos contar. Você contou para gente. Lógico. Lógico. Você tem que contar. Ai, gente, eu tô emocionada, meu Deus. Que demais. Obrigado, Preta. Agora vocês aí, cinéfilos, né? Cineastas, cinéfilos, vou falar uma coisa para vocês. Esse livro aqui é um roteiro, viu? São vários, na verdade. Porque eu não narro somente a minha história, eu vou narrando a história de todas as mulheres que eu passei na prisão. E aí eu vou contando histórias. Isso é um processo. Mas já tudo bem, gente. Vamos aí fazer cinema, conte com a gente, coragem. Ela encontrou o trevo de 4 folhas, que ninguém encontrou lá. Encontrei, tá no livro. Você leu, né, amiga? Eu li, amiga, lógico. Até postei. Potência, minha amiga. Fiquem com a Ave Terrena, gente, que é uma senhora maravilhosa. Que tá até tendo sintomas de menopausa já. Já tá até mocinha.
Beijo, Obrigada, Mucura! obrigado, Beijo! Beijo, Mucura! Tchau, tchau. Mas eu acho que é isso também, né? Não sei se surgem mais perguntas. Não sei, tô em suspensão aqui. Tá sendo bom, né? Criar todo esse arco. Acho que a gente pode terminar com essa ótima notícia, sabendo que o filme vai rodar muito ainda e que vamos nos cruzar em outros momentos para debater este e outros filmes e Nossa, assuntos total. também. Legal. Super. Obrigado a todo mundo aqui presente, que prestigiou essa noite. Olha ela, apareceu. Eu queria agradecer também todo mundo, agradecer aqui a mostra, agradecer cada pessoa da organização, das curadorias, de todos os filmes. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra estar aqui e que a gente se encontre em muitos outros lugares ainda. Muito obrigada pela escuta também aqui, pelas trocas. Tomara. Obrigado a você.